Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like, o seu joinha de gostei ou seu dislike se não gostar do vídeo também, né? Você é livre. Deixe os seus comentários abaixo do vídeo, ok? Assim que possível nós responderemos a todos os comentários. E compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, principalmente nos grupos do WhatsApp. Seja um abençoador, abençoe outras vidas que certamente serão beneficiadas com este vídeo, que é focado, centrado na palavra de Deus, ok? Meus irmãos, conforme eu pontuei no primeiro vídeo, nós estaremos tratando nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, sobre a escatologia bíblica. Vamos estar fazendo aí vários vídeos, é uma série de vídeos relacionado a vários temas da escatologia bíblica, ok? No último vídeo, nós falamos aí sobre a ressurreição do último dia, que acontece no último dia. Falamos aí que a ressurreição dos santos, isto é, daqueles que morreram com Cristo, que foram fiéis a Deus, essa ressurreição ela acontece no último dia. E esse último dia acontece na última semana das 70 semanas de Daniel. Eu até cheguei a falar sobre isso naquele outro vídeo, ok? Que é o vídeo posterior a esse, né? Se você não assistiu, corre lá, assiste também. Creio que você vai ser muito abençoado com a exposição daquele vídeo. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos estar falando hoje de forma resumida, tá? Porque aqui, se eu fosse falar de forma esmiuçada, de forma detalhada, enfim, né, aprofundada, nós precisaríamos aí de uma hora e meia, mais ou menos, para estar aí pontuando todos os detalhes possíveis, ok? Sendo assim, nós vamos trabalhar hoje as 70 semanas proféticas de Daniel. Vamos estar entendendo um pouco aí sobre essa questão, né, das 70 semanas. Elas já se cumpriram, não se cumpriram? Enfim, em que parte delas ou dela nós estamos? Sabemos que são 70 semanas que foram dadas a Daniel ali no capítulo 9, versículo 24 ao 27. Que diz respeito à cidade santa, conforme está ali no versículo 24, e ao povo de Daniel, que não é só judeus, mas também a igreja, tá ok? Estou gravando esse vídeo, meus irmãos, dentro do meu carro, então se sair algum ruído aí, algum barulho, os irmãos entendam, por favor. Tá já ficando de noite, né? Então, por isso que tá um pouco escuro o vídeo aqui, tá? Mas o que importa é a verbalização, né? É o conteúdo que será expresso aqui via verbalização, né? Via a minha fala, ok? Sendo assim, meus irmãos, vamos para o que nos interessa. 70 semanas proféticas de Daniel. Os textos base é Daniel 9, versículo 24 ao 27, ok? As 70 semanas de Daniel. Se você for lá na Bíblia, no versículo 24, olha o que está escrito. Olha o que o Senhor disse para Daniel, através do anjo, é claro, né? Ele disse assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ok? Só acender aqui para ficar mais claro um pouco, para os irmãos poderem aí me ver melhor, né? Então, meus irmãos, vemos aqui que 6 coisas aconteceria sobre a cidade santa de Daniel e sobre o seu povo, ok? Que não é só os judeus, mas sim também a igreja. Porque sabemos que o povo de Daniel é formado pelas 2 casas de Israel. São aqueles que temem ao Senhor,
os de perto e os de longe, tá? Nós vemos isso no livro de Daniel. Se você for fazer uma análise sintática e morfológica deste livro, você vai ver que os gentios aparecem aqui também, ok? E receberiam estas palavras, tá? E esses gentios quem são? É a igreja. Os de longe. Os de perto seriam os contemporâneos de Daniel, tá? Então logo o povo de Daniel não é só os judeus, é os judeus e a igreja, que formam um só corpo. Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Conforme Paulo pontua ali, de ambos os povos fez um, tá ok? Então, logo nós sabemos que o povo de Daniel é judeus, ok? E igreja, tá? Ou judeus e gentios, propriamente dito, tá ok? E aí nós vemos que 6 coisas aconteceriam no desenrolar, né, dessas 70 semanas. Conforme diz o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até ungido, ao príncipe, né? Pode ver que a palavra príncipe aqui está com letra maiúscula. 7 semanas e 62 semanas, ok? As praças e as circunvalações, né, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, isto é, até os 483 anos, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, a palavra príncipe aqui está com um P minúsculo, ok? Isso aqui já é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aí diz aqui o versículo 27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Logo, esse ele aqui é o anticristo. O povo do príncipe que há de vir aqui, que destruirá a cidade, foi os romanos, ok? Que vieram no ano 70 e destruíram a cidade e o templo, principalmente, né? Em Jerusalém. Se cumprindo cabalmente aquilo que Jesus falou em Mateus 24, versículo 1 a seguir, quando ele disse, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tá? Mas vamos para o nosso estudo. Resumidamente, tá, meus irmãos? Resumidamente, tá ok? Tá ficando escuro já, então para não ficar ruim aí a visibilização e a visualização dos irmãos ao meu semblante aqui, a minha face, eu vou resumir aqui bem o assunto para que não fique ruim aí para os irmãos. Então vamos lá. As 70 semanas, Daniel 9:24. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e a Cidade Santa é fundamental para os últimos tempos. Olha aí. Por isso que esse assunto está relacionado à escatologia bíblica. Não tem como estudar escatologia, isto é, Apocalipse, etc., se aprofundar nos textos proféticos que diz respeito aos últimos dias, sem estudar as 70 semanas de Daniel. É necessário se ter um compreendimento, um entendimento acerca das 70 semanas. Não só as 70 semanas, como também as festas de Israel, que é um outro assunto que nós abordaremos aqui no nosso canal, ok? Num próximo estudo, se Deus quiser. Vamos lá. A palavra traduzida por semanas aqui, tá? Significa uma unidade numérica de 7 anos. Logo, nós não podemos interpretar essas 70 semanas como 70 semanas de dias. Não é de dias, é de anos, tá ok? Cada semana aqui corresponde a 7 anos. Por isso que são 70 semanas proféticas, tá ok?
né? Ela não pode ser interpretada literalmente como semanas de dias, mas sim de anos, ok? Significa uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a um período de 490 anos, ok? 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante esses 490 anos. Porque se você for fazer a soma, 70 vezes 7, porque se cada semana corresponde a 7 anos, vai dar aí 490 anos, tá ok? Então 6 coisas específicas que nós encontramos ali em Daniel 9:24 serão ou seriam, né, realizadas em favor de Israel durante esse período das 70 semanas que totalizam aí 490 anos. 6 coisas que nós encontramos ali no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. A primeira seria, eu até pontuei para os irmãos entenderem, tá? Até aqui, ó. Primeiro, a expiação da iniquidade seria efetuada pela morte expiatória de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós encontramos ali, a expiação da iniquidade, efetuada pela morte expiatória de Jesus Cristo, que foi realizada na cruz do Calvário, ok? Na cruz do Calvário. Segundo ponto, isso aqui ainda não aconteceu. O fim dos pecados, Israel, isto é, o remanescente fiel, ok? Né? Porque sabemos que é o remanescente que será salvo, conforme Paulo vai dizer em Romanos 11, versículo 25 e 26. Voltará para Deus e viverá em retidão. Então, o fim dos pecados, descrito ali também no capítulo 9, versículo 24 de Daniel, diz respeito ao restabelecimento, à reintegração de Israel ao povo de Deus, que é a igreja, ok? Então, essa segunda coisa aqui, né, dentro dessas 6 coisas específicas, é o fim dos pecados e a restabilização e reintegração do povo de Israel ao povo de Deus. Isto é, eles vão ser inclusos, né, no povo de Deus, que é a igreja, tá? Lembrando, meus irmãos, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto. Tem muita gente que acha que Israel hoje, né, os que vivem lá na Palestina, Jerusalém ali e tal, é povo de Deus. E lembrando, irmãos, não são povo de Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que eles vivem em escravidão, estão vivendo em servidão. E logo quem vive em servidão, em escravidão, não pode ser servo de Cristo nem de Deus, porque Cristo nos fez para sermos livres. Romanos 6 vai dizer que ele nos libertou, né? Não vivemos mais debaixo de um jugo do pecado ou debaixo de maldição e etc. Por quê? Porque ele nos libertou, ele nos redimiu. E só pode ser redimido aquele que aceita o sacrifício de Cristo. Logo, os israelitas que estão lá na Palestina, os judeus propriamente dito, eles não são povo de Deus, porque eles rejeitaram o Messias, o sacrifício vicário, ok? Sendo assim, diz o apóstolo Paulo, não sou eu que digo, eles vivem debaixo de maldição e de servidão. E quem vive debaixo de servidão e escravidão é o quê? É ímpio. Ok? Não é povo de Deus, tá? Povo de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, tá certo? E se, porventura, eles fossem povo de Deus, nós teríamos que dizer, nós éramos obrigados, ou seríamos obrigados a pontuar e dizer que Deus tem 2 povos. E a Bíblia, em momento nenhum, diz isso. Diz que o Senhor, de ambos os povos, de ambos, da ideia de mais de um, né? Fez o quê? Fez um só. Ele derrubou a parede de separação e juntou os 2, formando um só corpo. E esse é o mistério de Deus, que é a união das 2 casas de Israel. Casa de Judá e casa de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte composto por 10 tribos,
que foram, podemos dizer assim, espalhadas pelo mundo. E assim se misturaram com os gentios. Esses gentios é a igreja, ok? E os judeus que vivem hoje lá, que são formados e são são estabelecidos, né, perdão, por 3 tribos, que é a tribo de Levi, de Benjamim e de Judá, esses compõem a casa de Judá, Reino do Sul, tá certo? Que ainda não creram no Senhor. Só foi um pouquinho deles, ou dentre eles, que creram no Senhor quando ele veio. É por isso que João 1,11 vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto, esses todos aí, remete aos judeus, aos gentios, que estavam longe, né? Que estavam distantes, que já haviam, ou que já estavam espalhados pelo mundo, mediante as 10 tribos de Israel. A esses, todos que creram no nome dele, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A todos que creem no seu nome. Então, só é filho de Deus, só é povo de Deus quem crê no nome de Jesus. Quem não crê, não é povo de Deus. E hoje quem que é propriedade exclusiva de Deus? Povo adquirido. Pedro vai dizer que é a igreja, não é judeus. Isso está lá em 1 Pedro 2, versículo 9, se eu não me engano. Tá? Mas vamos lá, continuando. Qualquer coisa, meus irmãos, vou ter que fazer uma segunda parte desse estudo, porque pode ser que não seja o suficiente, né? Ou não seja suficiente o tempo, né? Porque tá ficando escuro, ó. Os irmãos já percebem que tá ficando um pouco ruim a imagem, né? Um pouco embaçada aí, a visibilidade, etc. Então eu vou ter que fazer um segundo vídeo, uma segunda parte desse estudo e colocar também aqui no canal. Então esse aqui vai ser o primeiro, né? A primeira parte desse estudo. Depois nós faremos um outro vídeo, que é a segunda parte e a conclusão, tudo indica, deste assunto. Que, diga-se de passagem, é muito interessante, irmãos. Importantíssimo para a nossa vida, tá? Então vamos lá. A terceira coisa, dentro dessas 6 coisas específicas, que estão descritas em Daniel 9:24, é a extinção da transgressão. Isso aqui ainda não aconteceu também. A transgressão nacional da incredulidade cessará. Isso foi profetizado pelos profetas Jeremias, Ezequiel, Jeremias 33, 7 e 8, Ezequiel 37, versículo 21 ao 23. Então, essa, né, extinção da transgressão como incredulidade, etc., será cessada. E isso acontece quando Cristo instaurar o quê? O seu reino na terra. Aí as pessoas vão crer nele, né? O quarto ponto, a quarta coisa aí, é um governo de justiça eterna, que terá início também com o milênio. Isaías 59, versículo 2 ao 21, e Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Isso também não aconteceu. A quinta coisa aí, meus irmãos, é as profecias que serão cumpridas cabalmente, né, e terminadas. Nós vemos aí que ela ainda não terminou, ela ainda não cessou, porque ainda estamos, né, vivendo aí o cumprimento das profecias, ok? Sendo assim, essas 70 semanas elas ainda estão em curso, ok? Elas estão ainda em vigor, tá? A sexta coisa, meus irmãos, dentro dessas 6 coisas específicas que seriam realizadas em favor de Israel durante 490 anos, é Jesus Cristo sendo ungido rei sobre toda a terra. Isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque o milênio ainda não é chegado, mas chegará quando Cristo vier para nos buscar. Ele vem, nos busca, nos arrebata, né? Nos transforma, ok? E instaura o seu milênio na terra, o seu reino, que é um reino eterno, que é um reino pacífico, que é um reino de justiça, de santidade e etc. Tá? Então, 6 coisas seriam notórias dentro do curso dessas 70 semanas de Daniel.
uma delas aconteceu. Uma delas, que foi a expiação da iniquidade, efetuada pela morte expiatória de Jesus Cristo. Ok? Então, nós observamos aí que 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante 490 anos. E isso está inserido no versículo 24 aí de Daniel, capítulo 9. 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas. Lembrando que dessas 70 semanas, meus irmãos, que foram dadas a Daniel no capítulo 9, versículo 24, a seguir até o versículo 27, 69 semanas já se cumpriram. Ok? Logo, falta só uma semana de 7 anos para o cumprimento cabal dessas 70 semanas. Ok? Para o desfecho final dessas 70 semanas. Então falta só uma semana de 7 anos, que nós jogamos ela por 7 anos finais da humanidade, que é a grande tribulação, para ter o cumprimento pleno dessas 70 semanas. Ok? Então logo 69 semanas já se cumpriram. Falta uma. Entre essas das 69 semanas a 70, que é a 70ª, existe um hiato. Um hiato que nós dizemos aí, ou que nós totalizamos aí, perdão, de 2020 anos, praticamente. Porque nós estamos em 2020 depois de Cristo, né? E as 69 semanas, elas terminariam quando o Messias fosse tirado. Isto é, quando ele fosse morto. Ok? E isso aconteceu na cruz. A partir da cruz, né, existe um hiato até os nossos dias. E esse átomo é o tempo podemos dizer assim, de transladação, né? Entre aspas, da 69 semana à 70ª semana. Da 69 a 70, ok? Aí essa 70, ou a 70ª, ela acontece no finalzinho, quando o anticristo aparecer. Aí se cumpre cabalmente o versículo 25, ok? Onde vemos ali características do anticristo, onde ele vai fazer uma aliança com muitos, mas no meio da semana, isto é, no meio dos 7 anos, ele quebra a aliança, ok? E aí, depois disso aí, começa a acontecer, né, os flagelos de Deus, as desolações, etc. Aí vira um bagaço só, né? Desculpa o termo, tá? Então, sendo assim, meus irmãos, eu vou fazer um outro vídeo posterior dando continuidade a este assunto, ok?